2, Êxodo 15, 2. Boa tarde, crianças, graça e paz, como vocês estão? Espero que todas estejam bem. Nós estamos juntos para mais uma devocional esse mês, tá certo? Encerramos o mês de julho e estamos iniciando o mês de agosto. Antes de mais nada, Tia quer falar para vocês sobre essa vela que está acesa aqui, certo? Muito importante que Tia vai falar. Tia está usando aqui só como exemplo, mas não acendam velas em casa sem a supervisão dos pais ou de um adulto responsável, tá certo? Crianças, essa canção que Tia cantou agora é o versículo que nós devemos memorizar durante esse mês de agosto, certo? Nessa nova devocional, ou seja, todas as tias vão cantar para vocês essa canção. E que tal a gente aprender também em Libras? Quem já ouviu falar sobre a Libras? A Libras é a língua brasileira de sinais. Vocês sabiam que tem pessoas que não conseguem ouvir, são os surdos. E essas pessoas precisam de uma forma de linguagem diferente da nossa, porque para poder entender e conversar, para ter a comunicação, certo? Entre elas. Então, a gente vai aprender também em Libras esse versículo, tá certo? Tá certo, crianças? Vamos aprender. O Senhor é a minha força, é a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu louvarei, é o Deus de meu Pai, eu exaltarei. Êxodo 15, 2. Êxodo 15, 2. Crianças, eu quero começar a nossa lição de hoje com uma pergunta. Quem criou Deus? Eita, tia! Será que a gente tem como responder essa pergunta? Tem sim. Ninguém criou Deus, crianças. Pois Deus, Ele é eterno e sempre existiu. Ele é o Criador de todas as coisas, porém, Ele não foi criado. Ele sustenta todas as coisas, porém, jamais precisou ser sustentado. A Bíblia afirma essa autoexistência de Deus. A doutrina da autoexistência de Deus é um dos fundamentos da nossa fé cristã. A gente crê que Deus ele sempre existiu, porém, ele não precisou ser criado, tá certo? Mas existe uma limitação na nossa mente, no nosso raciocínio. Se todas as coisas foram criadas, como Deus ele não foi criado? Quando a gente observa tudo que foi criado na natureza, né, que existe um Criador por trás de tudo isso que nós vemos, a gente fica pensando, poxa, se todas as coisas foram criadas, por que Deus não foi criado? Então, a gente vai ler a Bíblia aqui. Quem não está com a Bíblia, corre e pega, tá certo? E o caderno de anotações. Abram suas Bíblias no livro de Isaías. Como é que a gente pode entender, né? Vejam só. Isaías, capítulo 55, e o versículos 8 e 9. A gente vai manusear bastante a Bíblia, então... Quem não tem muita habilidade de procurar o versículo rápido, dá uma pausa no vídeo, procura e depois coloca o vídeo novamente, tá certo? Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, dizem assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, a nossa mente,
ela não consegue alcançar, né, essa definição. Não existe palavra que possa definir quem é Deus. Por exemplo, tia Branca nasceu, né? Eu nasci. Quando foi que eu nasci? Eu nasci no dia 15 de outubro de 1984. Onde eu nasci? Eu nasci em Jaboatão. Qual é o meu gênero? Gênero é masculino e feminino. Então, meu gênero é feminino. Qual é a espécie? Qual é a minha espécie? Eu sou um ser humano. A ciência fala que a gente é Homo sapiens sapiens, que é o homem sabe que sabe. Então, assim, existe um gênero, existe a classificação. Eu sou mamífero, sou da espécie mamífera, né? Porque quando a gente é bebezinho, a gente mama. Tem outras espécies, né? Que a espécie, por exemplo, réptil, anfíbio, né? Então, assim, existem palavras que definem quem eu sou. Mas como definir Deus em uma palavra? Ou em alguma palavra? Não tem como. A nossa mente, ela é pequena, ela é limitada demais para entender ou definir quem é Deus. Tá certo, crianças? Entenderam esse primeiro ponto? Então, crianças, a resposta para essa pergunta é: ninguém criou Deus. Deus, ele sempre existiu, certo? Mas a nossa mente não consegue atingir ou alcançar essa ideia de que Deus sempre existiu. Mas a Bíblia fala em Salmos capítulo 90, os versículos 1, 2 e 4, diz o seguinte: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Ou seja, se Deus, ele sempre existiu, ele é o Pai da eternidade. A Bíblia fala que Deus, ele é o Pai da eternidade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, fala, o que é que fala? Deus, né, criou a luz, ó. Vamos lá abrir. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a Bíblia fala, né, que Deus já aparece no capítulo 1 de Gênesis, que ele criou os céus e a terra. Ou seja, ninguém criou Deus. Esse versículo de Salmos aponta para a verdade que somente Deus é eterno e que todas as demais coisas tiveram um início, inclusive o próprio tempo. O próprio tempo teve início a partir do momento que Deus criou a luz. Deus criou o dia e a noite, então ele estabeleceu ali tempo, né? Amanhece e anoitece. E a partir do dia e a noite, a gente define o quê? Um dia se passou, 2 dias se passaram. Mas em Salmos capítulo 90, a gente viu que 1000 anos para Deus é como o dia de ontem que passou. Certo, crianças? Vocês conseguiram entender o que tia está explicando? Segundo ponto, crianças. Segundo ponto. Deus, ele é infinito e eterno. Como é que eu posso explicar isso? Como é que a senhora pode explicar isso, tia? A autoexistência de Deus, ela é tão marcante e está expressa em seu nome santo. Quando Deus
se revelou a Moisés na sarça. Vamos ver onde é que está escrito? Está lá em Êxodo capítulo 3, os versículos 14 e 15. Êxodo 3, versículos 14 e 15, diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Aí é onde entra aqui esse exemplo da vela, certo? Vocês perceberam que essa vela ela está acesa desde o início do vídeo. Não prestem atenção na vela, mas prestem atenção na chama, certo? Nesse fogo. Quando Deus falou para Moisés, ele falou do meio de um arbusto, no meio de uma sarça, a Bíblia fala. O fogo estava na sarça, mas a sarça ela não se consumiu, ou seja, ela não chegava ao fim. Como essa chama que está acesa, essa chama, desde o início do nosso vídeo, ela está acesa. Ela não vai se apagar. É só um exemplo, certo? Como foi a chama da sarça. Mas Deus criou todas as coisas. Eu vou acender essa vela agora. Essa chama, ela não teve o início? Eu não iniciei essa chama? Assim também Deus criou todas as coisas. Tudo teve um início. Se eu deixar essa chama acesa por um pouco de tempo, essa chama ela vai chegar ao fim. Ela vai se apagar, porque todo o pavio da vela vai ser consumido pela chama. Porém, a chama que estava, o fogo que estava queimando a sarça, queimando aquele arbusto, né, que representava Deus, Deus estava ali queimando aquela sarça, a presença de Deus. Deus disse: Eu sou o que sou, quando Moisés perguntou o nome de Deus. Então, a chama não consumiu a sarça, ela permaneceu do mesmo jeito. Entenderam? Conseguiram entender, crianças? Então, o próprio nome de Deus revela a autoexistência dele. Ele não foi criado, ele não teve início e ele não vai ter fim. Entenderam? Pelo exemplo da vela. Então, crianças, a sarça, como eu estava dando exemplo, ela ardia no fogo, mas ela não se consumia, explicando, né, como Deus ele é inesgotável, ou seja, ele não tem fim, tá certo? Usando o exemplo da chama, houve um início e haverá um fim, porque ela foi criada, certo? Porém, Deus, ele é início e fim, ele não tem fim. Ele é o fim, mas ele não tem fim. Vocês estão conseguindo entender mais ou menos o que ele está explicando? Então, se ele é início e fim, quem é capaz, né, de medir e contar a existência daquele que é o Pai da eternidade? Tem como? Não tem como a gente contar. Ele é eterno, então não tem como contar os dias. Assim como o exemplo que tia deu, eu nasci, né? Mas Deus ele não nasceu porque ele não foi criado, certo? Entenderam, crianças? Vamos para o terceiro ponto, certo? Primeiro ponto, quem criou Deus? A gente só respondeu que ninguém criou Deus, ele sempre existiu. A gente aprendeu no segundo ponto que Deus ele é infinito e ele é eterno, ou seja,
Ele existiu desde o início e ele não tem fim, ele é infinito e eterno. E no terceiro ponto, como eu posso conhecer a Deus, tia Branca? A gente vai abrir no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias, capítulo 3, versículo 6. Capítulo 6, versículo 3. 6, versículo 3, a parte A. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Ou seja, a palavra de Deus diz que a gente tem que se esforçar em conhecer o Senhor. Mas como eu posso conhecer Deus? Eu posso conhecer Deus através da natureza. É, tia, é sim. A Bíblia fala, afirma em Isaías capítulo 40, versículo 2. Isaías. Versículo 2. No Salmos, o versículo, tá? Salmos 19, versículo 1, diz assim: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Ou seja, eu posso conhecer a Deus através da natureza. Tudo que eu vejo, né, representa a existência de Deus. Eu posso conhecer a Deus através da Bíblia, lendo a Bíblia, e eu posso conhecer a Deus através de Jesus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vemos que Deus, ele é o quê? Ele é criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós podemos ver também que ele nos formou no Salmo 139, o versículo 14 diz: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção. Nós podemos ver também na Bíblia que Deus ele é grande. No Salmo 48, Salmos 48, versículo 1. Deus ele é grande, diz: Grande é o Senhor e digno de todo louvor. Ou seja, nosso Deus ele é grande. Não pense que Deus ele é pequenininho não, porque ele é um Deus grandão. Ele é o único Deus. Está lá em Isaías capítulo 46, versículo 9. Diz assim: Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Ele é único, certo? Ele é o único Deus. E em João 3,16, que você já tem memorizado, que eu sei, diz o seu grande amor. Define o seu grande amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o escritor não encontrou palavra para definir ou numerar esse amor de Deus. Então, ele colocou tal maneira, ou seja, um amor tão grande, tão infinito, que não dá para medir ou calcular. Tá certo, crianças? Esses são apenas alguns pontos, né, de como conhecer a Deus. Eu posso conhecer a Deus através da Bíblia, posso conhecer a Deus através da natureza e eu posso também conhecer a Deus através de Jesus. Tá certo? Crianças, vamos para o quarto e último ponto, tá certo? Quem revelou Deus a nós? Quem foi que revelou Deus a nós?
nós vimos que podemos conhecer a Deus através da natureza, através da Bíblia, né? E vimos também que através de Jesus podemos conhecer a Deus. Deus criou todas as coisas, né? E agora vemos que podemos conhecer a Deus através do seu Filho Jesus. Deus queria que as pessoas conhecessem a Ele, mas tem um porém, Deus ele é Espírito. Então, ninguém viu Deus. Ninguém nunca viu Deus. Mas em João, capítulo 1, versículo 18, diz assim. João, capítulo 18. Desculpa, João, capítulo 1, versículo 18. João, capítulo 1, versículo 18. João, capítulo 1, versículo 18. Diz o seguinte. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus, olha só. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Nós conhecemos a Deus, conhecemos como Deus é, através de Jesus, porque Jesus, ele é o Filho de Deus e ele é o próprio Deus. Então, o que isso significa, né? Significa que Deus, Filho, que é Jesus Cristo, veio à Terra, nasceu como um bebê, né? Nasceu como um bebê, cresceu, se tornou homem e durante 33 anos, né? Durante 33 anos, as pessoas o viram, as pessoas falaram com ele, as pessoas observaram ele. Deus podia ser visto, né? E as pessoas puderam ver como Deus é através de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, certo? O Deus que nós não podemos ver, né? Nós conhecemos através de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Vamos abrir? Colossenses capítulo 1, versículo 15. Olha o que diz. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Certo? Só para confirmar o que eu acabei de falar. Jesus, né, veio à Terra e nós conseguimos ver Deus através de Jesus. Deus é uma coisa bem importante que eu quero falar para vocês agora. Deus, ele não é uma força. Deus, ele não é uma energia que não se comunica, certo? Deus, ele é uma pessoa que tem vontade, tem sentimentos, tem inteligência, que aprova aquilo que é certo e está, né, o tempo todo interessado em se relacionar conosco. Através de Jesus, nós podemos nos comunicar, nós podemos ter um relacionamento com Deus. Mas também Deus, ele é espírito e ele não possui uma forma definida, pois não há nada, como a gente colocou no início da aula, não há nada no mundo que possa definir a existência soberana de Deus, a existência santa e soberana de Deus. Então, crianças, para fechar, né? Quem revelou Deus a nós? Quem é que pode me responder? Jesus, né? Através de Jesus, nós podemos conhecer como Deus é. Quem é Deus? Deus, ele é grande. A gente viu nos versículos, não foi? E Deus, ele é eterno. Ninguém o criou. Ele simplesmente existe antes de todas as coisas.
Deus não tem data de nascimento, não tem princípio e não tem fim, certo, crianças? Então, o que ele é, assim como Moisés perguntou, como é o teu nome? Como é o seu nome? E ele disse, eu sou o que sou, certo, crianças? Olha só como tá a chama, como consumiu, né? O pavio. Já ela pode apagar, mas Deus, ele é infinito. Ele não tem fim, tá certo? Espero que vocês tenham entendido a nossa aula. Um grande beijo no coração de vocês. Tia tá morrendo de saudades, mas já a gente tá juntinho novamente, tá? Grande beijo, crianças. Deus abençoe a vocês. Tchau!